E aí, galerinha, mais uma atividade da semana, disciplina Ciências, professor Paulo Vitor, turma do 7º ano. Então, a atividade da semana, ela consiste em resolver um TD que é proposto pela SME, Secretaria de Educação. E qual é o conteúdo desse TD? O conteúdo são as aulas dadas até o mês de março. Então, basicamente, é um TD de revisão. Então, todas as questões vão ser questões, né, revisando a matéria, as aulas dadas. Texto para a questão 1. Então, a gente vai falar o seguinte: surto de febre amarela pode acelerar a extinção de várias espécies de primatas. O repente surto de febre amarela, enfrentado no Brasil, tem causado preocupação na comunidade científica. E não é apenas pelo temor que elas continuem se alastrando pelo país, mas também pelo fato de as doenças ter causado morte de vários primatas, já que eles estão ameaçados de extinção, dificultando ainda mais as ações destinadas à conservação da espécie. Os macacos, os primatas, são os primeiros a sentir na pele os efeitos da febre. Por isso, são considerados indicadores da circulação do vírus, e é um alarme importante para que os órgãos de saúde adotem medidas necessárias para evitar que a doença atinja os seres humanos. Mas os coitados macacos sofrem duas vezes. Além da doença estar se dizimando em suas populações, a falta de entendimento e a arrogância e ignorância em achar que eles são transmissores da doença tem levado os seres humanos a exterminar os primatas, como se fosse a solução dos problemas. Mal sabem eles que estão destruindo os seus melhores aliados para combater a tempo a circulação da doença, infectando na comunidade humana. Então, o texto vai falar sobre esse problema enfrentado pelos macacos, pelos primatas, né? Só que muita gente vê os macacos, como transmissores. Só que eles não são transmissores. Eles são um indicador, que indica que o vírus está circulando ali no meio, na comunidade onde eles estão situados. Questão de número 1. Vamos lá. Lê o texto e em seguida responda as questões. Item A. De acordo com o texto, por que a febre amarela pode acelerar a extinção de várias espécies de primatas, já que se encontra ameaçada de extinção? Então, no item A, você vai ler o texto e vai interpretar. Você vai dizer o porquê a febre amarela pode acelerar a extinção. A gente sabe que, a gente vê no texto, que alguns seres humanos, eles acham que os macacos, eles espalham a febre amarela. Mas não é o caso, né? Mas não é isso é um erro. Os primatas, eles não espalham a febre amarela. Item B. Em sua opinião, quais as medidas poderiam ser tomadas para amenizar esse problema? Então, na sua opinião, você vai pensar, você vai me dizer o que poderia ser feito para poder diminuir esse problema, para poder amenizar o problema, tá ok? E no item C, mesmo antes do surto de febre amarela, várias espécies já estavam ameaçadas de extinção. Em sua opinião, quais são as principais causas para que vários primatas estejam em extinção? Então você vai pensar, por que nós temos tantas espécies de primatas em situação de extinção, ameaçadas de extinção? Tá ok? Então essa é a questão de número 1. A questão de número 2 fala o seguinte: cite um argumento que justifique. Então, o que é um argumento? Um argumento, você vai me dizer o porquê, né? Porque isso é relevante. Então, vamos lá para o item A. A importância da biodiversidade para os seres humanos. Então, você vai me dizer um argumento. Você vai me dizer algo que me convença. Tá ok? No item B, a importância da biodiversidade para o ecossistema. Então você vai me dizer qual é a importância da biodiversidade para o ecossistema. Para o que é o ecossistema? O sistema é tudo que está ali no meio ambiente, né? Tudo que faz parte daquele meio, eu chamo de ecossistema. Então, essa é a questão de número 2. Questão de número 3.
Fala assim: leia a frase a seguir e depois responda a questão. O cenário é crítico. A biodiversidade brasileira está sendo reduzida rapidamente, em uma velocidade alarmante, e um dos principais motivos é a degradação e a destruição dos habitats naturais. Então a frase fala sobre a biodiversidade, sobre a destruição, a degradação e o quanto ela está se destruindo rapidamente. Aí vem para a questão, fala assim: quais ações humanas podem estar relacionadas à degradação e à destruição do habitat? Quais são as ações que os seres humanos estão fazendo para poder acelerar esse processo de destruição? Então você vai pensar, você pode pesquisar e responder. Você vai ver quais são as ações. Poluição é uma ação? Né? O desmatamento é uma ação? Não sei. Você vai pesquisar e vai me dizer. Questão de número 4. Fala assim: porque os seres vivos têm maiores chances de sobrevivência em seus habitats naturais. Então, por que um ser vivo, um animal, uma planta, qualquer ser vivo, ele tem mais chance de sobreviver, de viver em seu habitat natural, no seu espaço natural? Então, por que ele tem mais chance de sobreviver? Né? Nesses habitats deles mesmos, os habitats onde eles vivem. Então, essa é a questão número 4. Por que os seres vivos têm mais chance de sobrevivência em seus habitats naturais? Ok? Lembrando que as questões é para responder no caderno. Questão de número 5. Leia o texto e depois responda os itens abaixo. A ipurana é uma árvore nativa e amplamente distribuída na Caatinga. Essa planta é identificada pelos seus ramos tortuosos, galhos esgalhados e espinhos agudos e fortes. Na estação chuvosa, é possível avistar suas folhas e flores ao caminhar pela Caatinga. No inverno, todas as folhas caem e a paisagem muda. Então, é essa imagem da planta aí, essa árvore, a ipurana. É uma árvore nativa da Caatinga, tá ok? E ela se adapta de acordo com a estação do ano. Então, vamos lá para o item A. Qual adaptação da planta está sendo mencionada? Então, qual é a adaptação que ela faz de acordo com cada estação do ano? O que ela faz para poder se adaptar a cada estação do ano? Item B. Qual a importância dessa adaptação para a sua sobrevivência na Caatinga? Então, por quê? Qual a importância dessa adaptação, dessa mudança? Por que ela faz essa mudança para a sua sobrevivência? Ok? Então, essa é a questão número 5. Questão número 6. Durante o debate sobre mudanças climáticas, a redução da biodiversidade e um dos participantes, na tentativa de diminuir os efeitos dessa alteração para a extinção de espécies, apresentou o seguinte argumento: as modificações nos ecossistemas provocadas pelas mudanças climáticas não serão sentidas pelas as espécies que eles vivem, pois elas se adaptarão facilmente às novas condições do ambiente. Aí vem para a questão, vem para o questionamento. Você concorda com esse argumento apresentado? Por quê? Então essa frase ela fala sobre um argumento dado por um cientista, digamos assim, que ele falou que os seres vivos que estão naquele ecossistema, eles não vão sentir essa mudança. Por que eles não vão sentir tanto? Porque eles vão se adaptar à nova mudança, digamos assim. Eles vão se adaptar àquele novo ecossistema. Então, você vai dizer se você concorda ou não com esse argumento, tá ok? Questão número 7. Olha a questão número 7 como é interessante. Então eu vou ter aí uma lista de seres vivos, né? Eu tenho animais, tenho plantas. E você vai responder esses itens de acordo com essa tabelinha. Então vamos lá para o item A. Classifique os seres vivos listados como autotróficos ou heterotróficos. Eu sei que os seres vivos autotróficos são aqueles seres vivos que produzem seu próprio alimento. Já os seres vivos heterotróficos são os seres vivos que necessitam de outros seres para poder se alimentar.
Então, essa é o item A. Vamos lá para o item B. Qual é o critério para a classificação? Né? O que eu vou usar para poder classificar cada ser? Qual o critério que eu vou utilizar? E no item C eu tenho diferencie os seres vivos autotróficos dos seres vivos heterotróficos quanto à sua obtenção de alimento. Eu acabei de dizer. Os seres vivos autotróficos são os seres vivos que produzem seu próprio alimento, né? Realizam fotossíntese, produzem seu próprio alimento. Já os seres vivos heterotróficos são os seres vivos que necessitam de outro ser para poder se alimentar, tá ok? Então, responder cada item, questão número 7. Questão de número 8. Alguns estudantes de biologia fizeram um levantamento de espécies de animais que vivem em um bosque dentro da universidade. Parte dos resultados estão listados na tabela a seguir. Então, a tabela vai mostrar o nome comum de cada espécie de animal e do lado vai mostrar o nome científico. Lembrando que é interessante relembrar aqui que qual a composição do nome científico. O primeiro nome científico de uma espécie vai dar sempre indicando o gênero da espécie. Já o segundo nome vai estar indicando a característica da espécie. Então, o nome é um nome binominal, o nome científico é um nome que tem dois nomes. O primeiro nome faz referência ao gênero da espécie e o segundo nome faz referência à característica da espécie, a característica comum da espécie. Então, vamos lá para os itens. Quantas espécies e quantos gêneros estão listados na tabela a seguir? Então, você vai ver quantos gêneros e quantas espécies estão aí nessa tabela, ok? Observe o primeiro nome e o segundo nome de cada espécie, de cada ser vivo. E no item B fala o seguinte: é possível dizer que o sagui de tufos brancos e o sagui de tufos pretos são animais semelhantes entre si, do que o macaco sauá? Justifique sua resposta. Então, você vai fazer essa diferenciação, né, dos dois animais, das duas espécies, e você vai me dizer, vai justificar o porquê eles são diferentes e semelhantes ao mesmo tempo, ok? Questão de número 9 e a última questão. Fala o seguinte: assinale a alternativa que o nome científico está escrito corretamente. Então você vai marcar o item que você acha que o nome científico está escrito corretamente. Lembrando que eu tenho aquelas observações, né, para o nome científico. Tem que ser um nome binominal, tem que ser um nome que está destacado no texto, ele tem que estar escrito ou negrito ou em itálico, itálico é aquela letrazinha inclinada. O primeiro nome faz referência ao gênero da espécie, o segundo nome faz referência à característica da espécie. Então você vai observar entre os itens aí qual que está escrito de forma corretamente, tá ok? Então essa é a questão de número 9. Então chegamos ao fim do nosso TDzinho. Lembrando que as atividades vocês vão ter que responder todas no caderno. Não precisa copiar as questões, mas eu quero ver as respostas, né? E a foto vocês vão ter que enviar para mim, a foto sua fazendo a atividade. A foto não é a foto do caderno, e sim a foto de você fazendo a atividade, tá ok? Valeu, galerinha, e até a próxima.